www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Entrevista. 8h mais 43 conosco nesta edição do Jornal da Cruzeiro, o economista Renato Vaz Garcia, professor universitário, economista. Tirar um pouco das dúvidas e também trazer dicas de como se preparar para este início de ano que, pelo menos para o sorocabano, não tem sido fácil. Tudo bem, Renato? Bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cruzeiro. Tudo tranquilo. É um grande prazer aí estar com vocês, Douglas, Fernando, Everaldo, Adriano. E começar o ano, vamos ver aí como que vão ter as perspectivas, né? Porque a gente terminou o ano passado aí com perspectivas assim, menos piores do que o esperado, né? Mas esse ano vai ser um desafio bem grande, tem questões de eleição, tem questão geopolítica, né? Influenciando bastante o Brasil e, consequentemente, os municípios. Então, é um ano bastante desafiador também pra gente, né? Olha, Douglas, o Renato já começou bem, hein? Começou falando menos pior, hein? Ó. Menos pior. Menos pior, porque, inclusive, se você pegar, por exemplo, as perspectivas lá em janeiro do ano passado, a gente não ia cumprir meta de inflação, o crescimento econômico ia ser menor, mas assim, não é totalmente inesperado, né, esse cenário menos pior, porque a questão foi que o Banco Central, ao subir a taxa de juros, né, ele deu aquela esfriada necessária na economia, por conta da inflação e tal. Mas ainda assim a gente vai conviver com uma taxa Selic, por exemplo, alta de 2 dígitos o ano que vem inteiro. Fazendo trocadilho, menos pior é melhor que pior, né? Exatamente. Renato, nós estamos hoje com uma enquete aqui que pergunta o seguinte: você concorda com o reajuste das tarifas no transporte coletivo em Sorocaba? Por que eu trago este ponto para você? Porque a discussão tem sido, desde o início do Jornal da Cruzeiro, ontem nós tivemos uma sessão na Câmara, uma audiência pública na Câmara Municipal, e a resposta do governo municipal é a reposição da inflação. Aí, a tarifa de ônibus ela deve sofrer um reajuste por conta da reposição da inflação. E aí o governo municipal anuncia também, ainda nesta segunda-feira, um aumento no IPTU de 4,5%, mas esse aumento também é utilizado o termo reposição da inflação. O Adriano Castor tem trazido, tem discutido bastante essa questão, e o ouvinte também questionando o que é a reposição da inflação. Então, para a gente abrir este bate-papo, queria que você explicasse para o ouvinte, deixasse de uma forma bem clara, o que é a tal reposição da inflação. Porque, como diz Adriano Castor, entendo eu, e creio que o ouvinte está entendendo da mesma forma, o dinheiro vai sair do meu bolso de qualquer forma. Sem dúvida. Essa questão da inflação, é o normal a se considerar, porque a partir do momento que você tem um aumento no nível de preços, não é só o nível de preços que sobe. Teoricamente, o seu rendimento também sobe, né? Ou deveria subir na mesma magnitude para manter o seu poder de compra. Então, se você tem um aumento de preços que é considerado somente pela inflação, que é essa reposição inflacionária, teoricamente não houve um aumento real, que a gente chama. Aumento real é só quando tem um aumento além da inflação. Então, quando foi um aumento só inflacionário, esse aumento que a gente chama de nominal não é necessariamente um aumento, né? Mas é simplesmente uma reposição do valor da inflação do período correspondente. A grande questão é que eu acho que até no caso do IPTU, isso já é uma regra, tem uma lei em relação a isso, inclusive, para reajuste pela inflação, pelo IPCA-E, né, que é o IPCA especial, que é o índice de inflação do governo. A questão do transporte público é muito mais complexo, né, porque não é simplesmente uma reposição da inflação que vai resolver o custo maior que a gente tem de transporte público e a demanda da população. Hoje, como o próprio Jornal Cruzeiro noticiou na edição de hoje, nós temos um subsídio de 70% da URBS, né, do orçamento público, né, da prefeitura que banca 70% do sistema e os outros 30% é bancado pelo usuário. Se você imaginar que 5 e pouco, né, que agora foi a tarifa reajustada, isso equivale somente a 30% do valor, né? Os outros 70% ainda é bancado pela prefeitura. Então, o custo é muito alto. Em alguma medida, esse custo ele tem que ser tratado de uma forma um pouquinho mais ampla, porque os municípios, principalmente os grandes municípios,
eles não têm recurso sozinho para bancar um sistema como esse. Então, em algum momento, vai ter que ter algum fundo nacional, vai ter que ter uma política mais nacional, né, a ponto de vista mais geral, de governo federal, governo estadual, para principalmente essas grandes cidades, porque o sistema não para de pé. Né? 70% de subsídio é muita coisa. Né? Até mesmo para o Brasil, outros países é menos. Tem subsídio, qualquer país do mundo vai ter subsídio. Mas 70% realmente é acima do convencional, é acima da média do Brasil. Mas aí você pode até também avaliar pelo outro lado, tá? É caro o sistema, a prefeitura tem que bancar, não só o usuário, mas será que esse sistema está sendo eficiente? Eficiente no sentido, inclusive, de gasto, né? Porque não é possível que a gente gaste tanto assim e outros municípios gastem menos do que nós. Tem alguma coisa que pode não estar batendo ali em termos de gestão, de competitividade da própria empresa, né? Mas assim, o sistema de transporte é um sistema caríssimo no mundo todo. Em alguma medida o setor público tem que bancar essa diferença, mas as prefeituras vão ter desafios muito grandes. E aí tem um outro ponto, né, Douglas? Porque a gente já conversou isso em outras oportunidades. Quando você tem governos que fazem políticas assim, de benesses e de excesso de direitos, isso é um grande problema, porque em algum momento isso não vai parar de pé. Né? Isso vale para qualquer coisa, isso vale para isenção de IPTU, isso vale para isenção de ISS, governo federal, de imposto de renda, ou mesmo transporte PVA, público, IPVA. Qualquer benesse que você faça, em algum momento você vai ter que pagar por isso. Né? E aí, quando você fica anos sem reajustar IPTU, ou quando você fica anos sem reajustar a tarifa pública de transporte, vai vir uma paulada mesmo. Né? A questão é que tem coisas que tem que ser discutidas, e acho que a Câmara vai discutir isso também, a questão de escalonamento do aumento, a questão do transporte, principalmente para os estudantes, que é um peso muito grande para o estudante isso, né? Mas enfim, alguém vai ter que pagar essa história, não tem jeito, né? O grande problema aqui, que nós observamos na audiência pública, Renato, que o próprio presidente da Urbis disse que desde 2019 há essa gratuidade. Então, se você desde 2019 você não fez um escalonamento, como você mesmo acabou de citar agora, o rombo é maior lá na frente. Exatamente. Então, quando você fica sem fazer um reajuste durante alguns anos, o acúmulo dessa inflação, acho que o acumulado, eu não sei se foi a Urbis que divulgou esse dado, mas estava acima de 40% de defasagem em relação à inflação de anos anteriores. Em 2019 era 30% o subsídio e agora passou para 70%. Então, é muita. Então, porque você não reajusta para o usuário, mas alguém está pagando. Então, a prefeitura vai ter que pagar. E a hora que a prefeitura paga, ela vai ter que tirar de algum lugar. Não estou falando que uma coisa é mais certa do que a outra. São escolhas políticas que os governos fazem. Mas, em alguma medida, alguém vai estar pagando por isso. Né? E passa muito pela eficiência do sistema também. Né? A gente tem ônibus, às vezes, muito superlotados em períodos específicos, tem ônibus vazios em outros períodos. Será que, às vezes, não convém reajustar as rotas dos ônibus? A Urbis até vem fazendo isso ao longo dos anos. Mas, assim, Sorocaba, pelo seu tamanho, já precisa de transporte um pouquinho mais pesado em termos de massa, né? De transporte mesmo. O próprio BRT, ele está insuficiente já hoje. Né? Ele precisa ter mais linhas de faixas exclusivas, de transporte rápido. Eu lembro que na época, era até uma conversa informal que a gente tinha lá em 2017, lá na prefeitura, quando eu estava lá no período. E a gente até estava discutindo a possibilidade até de, eventualmente, trem e metrô urbano, né, para Sorocaba. Porque pelo tamanho da cidade, em algum momento ia exigir. E para você fazer esse transporte de trem, de superfície, metrô de superfície, assim, demanda um tempo muito grande. Então, quanto mais tempo você demora para começar um estudo desse, pior vai ser lá para frente. Mas aí né? que tá, Renato. Como você vai fazer um investimento, por exemplo, de você ter mais ônibus, se você congela a tarifa? Porque o investimento vem da onde? Da receita. E a receita de um transporte público vem da onde? Da tarifa do transporte público, que está envolvido a melhoria, a infraestrutura, o salário dos motoristas. Principalmente salário. Pneu, combustível, que aumenta também a quase todo ano ou a cada trimestre. Sim. Como que você vai fazer um investimento pesado daí no caso? Porque assim, não tem mágica. Não tem, então. Por isso que eu comentei. Assim, os grandes municípios,
eles não têm recursos para fazer investimento, eles têm recursos para pagar a despesa corrente, né? A despesa rotineira ali do sistema. Agora, para fazer investimento, eu preciso de uma política nacional, eu preciso de algum investimento nacional, eu preciso de empréstimos e financiamentos internacionais, que às vezes são mais baratos e existem para isso, só que para isso eu preciso ter projeto, eu preciso ter um estudo, eu preciso ter planejamento para fazer. Mas o município em si, ele não tem alternativa, ele não vai fazer. E assim, a situação não é só de Sorocaba, né? Todos os grandes municípios assim, estão com um orçamento assim, sem folga nenhuma para fazer qualquer investimento, né, nessa área. E mesmo o governo federal, né, eu estava vendo um dado esses dias, que do orçamento federal, de cada R$ 100 do orçamento público, 94 já está carimbado, já é obrigatório. Então não tem investimento, não tem dinheiro para fazer investimento, né? Assim, o buraco é muito mais embaixo. O Brasil é um país, assim, institucionalmente, que foi desenhado de uma forma muito complexa, foi criando uma série de regulamentos e de regras que engessaram a política pública, né? E aí, para lidar com esse engessamento, foram criados algumas algumas exceções que acabaram criando verdadeiros monstros, que é o caso das emendas parlamentares, né? Tipo, não tem dinheiro, então o Congresso vai lá, opa, deixa comigo que eu dou um jeito aqui, né? Eu crio lá uma emenda, uma folguinha no orçamento e vou colocar para garantir a minha região politicamente ali, né? O meu mandato, o meu reduto, exatamente. Mas realmente, investimento público no Brasil é muito difícil. Né? Essa é a grande história, né, das emendas impositivas, né, que foi uma discussão gigante, né, porque até um tempo você tinha as emendas parlamentares que elas eram, vamos dizer assim, voluntárias em termos, né? Mas aí criaram a tal da impositiva justamente para fazer valer esse universo, né, esse poder, né, que deputados, vereadores imaginam que tem, né, com dinheiro público. E, enfim, o caixa, o cofre é o mesmo, né? Não sai de outro lugar, né? E emenda é um problema, Fernando, porque tem políticas públicas que não podem ser pensadas pontualmente. Porque a emenda é para consertar, para ajustar, eventualmente, algum desajuste regional, algum desajuste pontual em alguma política pública que não está necessariamente funcionando. O problema é quando você leva essa emenda para resolver problemas que, na realidade, têm que ser resolvidos do ponto de vista mais macro, do ponto de vista do orçamento federal, do orçamento nacional. Você não vai resolver, por exemplo, problema de segurança pública com emenda. Você não vai resolver problema de transporte público com emenda. Saúde, você não vai resolver com emenda. E você vai criando tantas emendas que é um negócio impressionante no Brasil. Estava vendo um comparativo também. É óbvio que a dinâmica é totalmente diferente, orçamentária e tal, mas nos Estados Unidos, emenda parlamentar também existe. Mas é 1% do orçamento. Aqui chega a 20%. Tá? Então, é muita diferença. Então, assim, é óbvio que isso vai muito do poder político que o Congresso foi tendo, né? O poder executivo no Brasil perdeu muito o seu dinamismo e o seu poder político, né? E aí o Congresso foi abraçando isso. E aí, se ele está vendo uma oportunidade, ele vai lá e pegar o dinheiro mesmo e dar no seu reduto, né? Que agora é o orçamento secreto também, agora, né? Tem um orçamento secreto também, né? Da onde, né? Dinheiro público, você... Né? Secreto para quem, né? Uma situação como essa. Não, mas, Renato, dentro dessa sopinha de letras aí que a gente ficava falando da economia e tudo mais, do realinhamento, reajuste, e use o termo que for, é como disse Douglas, é como disse o Castor, é como diz o nosso ouvinte aqui na live, também no nosso WhatsApp, vai sair do meu bolso, né? Eu vou ter que pagar esse valor. Trazendo um pouquinho para essa questão da regionalização, trazendo a questão local do reajuste do IPTU. Tem ouvintes que comentam aqui, por que esse reajuste está acontecendo? Tem um ouvinte aqui no YouTube, eu queria passar para você também essa pergunta, já subiu aqui, eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele queria fazer esse questionamento, eu vou puxar seu questionamento aqui também para o nosso economista Renato Vaz Garcia. Ele falou, mas se aumentou tanto o número de prédios, de condomínios, enfim, crescendo... É o Jutexano, tá? Jutexano. Obrigado, Jutexano, pela participação. Sua pergunta estou mandando aqui para o Renato. E ele faz esse comentário, essa observação, uma dúvida dele, que eu acho que é natural de muitas pessoas, né? Porque houve esse reajuste do IPTU, entre outras coisas. E aí as pessoas entendem que talvez isso fosse diluído, porque você teve um aumento e isso impactaria de forma diferente.
É assim mesmo? Como que você poderia explicar para o Ju Texano e os nossos ouvintes a respeito dessa questão, Renato? Não, do ponto de vista lógico até faria sentido, né? Se você tem uma possibilidade, um valor de arrecadação, de potencial arrecadação maior, teoricamente você poderia reduzir o valor unitário de cada um, né? Mas assim, do mesmo jeito que você tem esse aumento, né, esse mercado imobiliário bastante assim, impulsionado em Sorocaba e tal, você tem um aumento muito grande da infraestrutura urbana que precisa ser construída para atingir esses novos bairros. Tem uma infraestrutura não só urbana, mas também infraestrutura de saúde, educação, de escolas, né, que precisam ir. Então, o custo também aumenta, né, juntamente com esse aumento da questão imobiliária. Então, do mesmo jeito que você vai, né, ter um aumento da arrecadação, você vai ter também um aumento da despesa, né? É só ver o orçamento público de Sorocaba, né? A despesa hoje do orçamento de Sorocaba é muito maior do que era uns 5 anos atrás, por exemplo. Então é muito caro você também levar a infraestrutura para os bairros. E aí também tem questão de escolhas políticas, né? Porque você vai adensando mais os bairros. E aí você precisa fazer um planejamento em relação a isso, porque de que forma que está fazendo esse adensamento? São pessoas, às vezes, mais idosas que estão indo para um bairro, são pessoas mais jovens, porque isso daí depende se você vai colocar mais hospital, mais escola, né? Então, assim, é um planejamento que não é uma coisa tão trivial de se fazer. E tem questão de transporte, como a gente falou também, você vai ter que criar linhas de transporte para aquelas regiões e tal. Então, a tendência é que não ocorra essa redução do IPTU, por conta desse aumento do espaçamento imobiliário que a gente tem em Sorocaba, né? Só, Douglas, rapidamente, eu só queria pegar aqui um eixo que o Renato apresentou para a gente sobre escolhas políticas. E aí eu quero passar esse ensinamento, inclusive, para os nossos ouvintes. A gente aqui na Cruzeiro FM, a gente faz a análise dos fatos, das histórias, nós somos jornalistas, né? Nós não temos esse cabedal, né, de especialistas, por isso que nós trazemos os especialistas aqui para debaterem o assunto e nós aprendemos com vocês também, assim como queremos que os nossos ouvintes aprendam conosco também a respeito dessas questões. Quando você fala em escolhas políticas, aí eu trago aqui para a nossa discussão o governo federal, Lula, para ninguém ficar dizendo que eu sou esquerda ou direita, ou que a Cruzeiro é isso, que é aquilo, e também trago o governo de Tarcísio de Freitas, que também, não vou dizer se é direita ou esquerda, mas são governos e governantes que fizeram escolhas políticas. A gente tem esse universo do governo federal gastando cada vez mais e querendo gastar mais. Depois o Lula vem com todas essas benesses que você falou, que alguém vai pagar lá no final da conta, que é pé de meia, para o moleque ficar na escola, que eu acho um absurdo, mas tudo bem. E tem também a questão do Bolsa Família, que parece que você passa no balcão, você recebe lá o Bolsa Família. E do governo estadual tem a questão dos investimentos em infraestrutura, que vamos dizer assim que é o métier do governador. Ele gosta muito dessa parte da infraestrutura, ele reconhecidamente por parte da infraestrutura, ele traz para os motoboys uma isenção de IPVA neste ano, que é eleitoral, inclusive, só por assim dizer, para motociclistas que têm motos entre 125 cilindradas a 190 cilindradas. E aí não vão pagar IPVA. São escolhas políticas para você poder trazer essa discussão. Essas escolhas políticas, então, Renato, que eu gostaria de trazer esse ensinamento, ela passa muito por conta dos interesses dos governos e também daquilo que importa à sociedade. Porém, os governos não obtêm lucros. Sim, então, e essas escolhas políticas, é importante a população entender que escolha, né? Acho que isso é aula 1 de economia. Qualquer escolha que envolva recurso econômico e dinheiro ao recurso econômico, você vai tomar uma decisão de abrir mão de alguma coisa, né? Que é o que a gente chama de trade-off na economia. Eu vou escolher colocar mais de um recurso num lugar, eu vou ter menos do outro. Então, não tem alternativa. Se você... E veja bem, a questão não é nem a gente questionar se a política pública é certa ou não, né? A questão é você lidar com as consequências dela. O governo estadual, vou isentar as motos de IPVA. Tudo bem, beleza. Da onde que vai sair esse recurso? Inclusive, a lei de responsabilidade fiscal, ela exige que você, no mesmo momento que você cria uma lei abrindo mão de receita, você tem que deixar claro no projeto de lei da onde que vai vir a receita que você vai abrir mão, né? O governo federal, eu vou garantir isenção de imposto de renda. Tudo bem. Da onde que vai vir a falta de arrecadação? Vai vir de corte de gasto ou você vai arrecadar mais de algum outro lugar?
Né? E do ponto de vista do governo federal, é um negócio impressionante a quantidade de benesses que a gente está abrindo mão nesse final de ano. Né? Tanto a questão do imposto de renda, mas tem outros pontos, energia elétrica, né? De isenção de tarifa. Desculpa, eu até interromper você. Não dá para mudar tudo, não vai fazer uma. Fiz até esse comentário hoje no jornal. Não é uma varia de condão que você vai fazer uma mágica, vou melhorar a economia, sim, e nem numa canetada. Exatamente. Então, e isso é importante, eu sei que como a gente é um país em desenvolvimento, a população tem pressa. Né? A gente precisa de se desenvolver. Imediatismo, né? A gente precisa se desenvolver socialmente, economicamente. A gente quer ganhar mais, quer viajar, quer gastar. Só que a economia, e principalmente a política pública, a política econômica, não vai fazer isso de dia para a noite. Aquele governante, seja ele um prefeito, um governador ou um presidente, que está prometendo que em 4 anos vai resolver o problema econômico da região ou do país, está enganando a população. É impossível isso acontecer, é impossível. Né? E assim, a gente já falou também em vários casos aqui, tem que tomar muito cuidado com essas estratégias populistas. Felizmente, acho que a população está abrindo um pouco o olho para isso, porque acho que principalmente a nível municipal, né? Não estou falando de Sorocaba especificamente, mas em outros municípios também, várias e várias políticas estão brotando nesse rol aí de políticas populistas. Eu vou isentar isso, eu vou isentar aquilo, tá? Mas alguém vai ter que pagar por isso, e pode ser inclusive eu que vou pagar por isso de outra forma, com uma nova roupagem, né? Não vou pagar transporte público, mas eu vou pagar um IPTU mais caro, né? Não tem jeito. Bom, são 9h mais 4 minutos, 9h04 agora. Renato Vaz Garcia, para a gente finalizar, o tempo já está um pouco esgotado, tá um pouco estourado, mas para a gente finalizar, como é que o munícipe se prepara para tudo isso? Afinal de contas, como você disse no início deste bate-papo, é um ano diferente, nós temos além da questão eleitoral, nós temos Copa do Mundo, daqui a pouco tem o Carnaval, tem feriado, pausas, bastante feriado. Muitos feriados, pausas e mais pausas que nós teremos ao longo deste ano e situações e mais situações que devem mexer com o mercado financeiro, que devem mexer, inclusive, geopolítica. Sim. Como é que o brasileiro se prepara para tudo isso? Se é que dá para a gente fazer de uma forma rápida essa análise. Assim, qualquer previsão que a gente faça na economia vai ter, obviamente, um risco muito grande, né? Ainda mais num país como o Brasil, que é um país extremamente volátil nas suas variáveis econômicas e com esse ambiente geopolítico, com o Trump decidindo coisa do dia para a noite, assim. Então, as coisas mudam muito rápida no cenário econômico mundial e no cenário econômico nacional também. Mas esse ano de 2026, ele tende a ser um ano muito parecido, eu acredito, com 2025. A gente, esse ano, vai ter um crescimento econômico mais ou menos de 2,2%. Ano que vem vai ser de 1,8%. Esse é um crescimento menor. Mas eu acho que, assim, o pior, o mais difícil, eventualmente, vai ser 2027, eu acho. Porque o ano que vem ainda vai ter uma folga pela questão eleitoral, vai ter uma série de coisas que podem eventualmente impulsionar um pouco a economia. Imposto de renda, né? Isenção de imposto de renda e tal. A redução da taxa Selic, né? Que hoje está em 15%, vai finalizar o ano que vem lá por 12%, mais ou menos. A inflação um pouquinho mais controlada, mas 2027, com o cenário político já definido e com um cenário de claro ajuste que vai ter que ser feito, vai ser um ano que eu acredito que vai ser um pouco mais difícil do que esse ano de 26. Mas, assim, eu acho que não vai ser um ano tão trágico quanto a gente esperava um ano atrás, por exemplo. Mas é um cenário assim, muito difícil, porque você pega a questão mesmo geopolítica, né, com o caso da Venezuela agora, ninguém espera que esse movimento aconteça. E o pior não é nem só o caso da Venezuela, é que o medo é o Trump entrar numa animação ali, né, e querer falar, ele já deu os pitacos dele, inclusive, né? Agora eu quero a Groenlândia, agora eu quero a Colômbia, agora eu quero o Brasil daqui a pouco, né? Então a gente nunca sabe o dia de amanhã o que esse cara vai acordar e vai decidir fazer. E isso afeta o preço de petróleo, isso afeta daí, consequentemente, o preço do combustível, né, o preço do transporte público, isso vai afetar dólar, isso afeta a inflação. Então tem muitas variáveis ainda muito voláteis ainda no cenário. Mas assim, esse ano de 2026 eu acredito que não seja um ano tão ruim. Mas como eu disse, a gente é um país em desenvolvimento. Crescer 2% ao ano é ridículo, né? É ridículo. A gente não consegue repor nem a nossa população. Agora, como a população está em queda,
a gente até consegue repor a população, esse crescimento do PIB. Mas só para você ter uma ideia, a gente tinha um PIB per capita, por exemplo, lá em 2010, por aí, de 13 mil dólares. Hoje é de 10 mil dólares. Né? Então, a gente está ficando mais pobre per capita. Então, 2% é insuficiente para a gente crescer. E enquanto assim a gente continuar nessa dinâmica institucional, política, vai ser muito difícil. Não é emenda que vai resolver, não é política A, B ou C em 4 anos que vai resolver. Né? Tá certo. Renato Vaz Garcia, economista, conosco hoje no Jornal da Cruzeiro. Renato, quero renovar o contrato para a gente permanecer aí, ter muitos contatos ao longo desse ano 2026. Afinal de contas, como nós dissemos, é um ano diferente, um ano que a gente precisa dos analistas, dos especialistas conosco aqui. Então, obrigado mais uma vez. Sem dúvida, é um grande prazer. Eu acho que é importante que a gente discuta isso para a população, está cada vez no dia a dia da população essas discussões. Né? Tá certo. Agora 9 horas mais 8 minutos. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de Vila Algarve, da Magnum Construtora, casas em condomínios com 2 dormitórios, próximo ao Vanel Ville, 60% vendido. Praia